a 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Convido a servidora para a leitura da ata. Convido a servidora para a leitura da ata. Bom dia a todos. Leitura da ata da 5ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomajeru, realizada às 19h50, dia 30 de abril de 2024. Às 19h50, dia 30 de abril de 2024, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram os vereadores para realizarem a 5ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomajeru. Presentes os vereadores Antônio Costa Marques, presidente, Edileide Velames da Silva, vice-presidente, Neverton de Araújo Santos, Maria Eda Lima Santos Silva, Antônio Miguel de Santana, Márcio Leonil da Silva, José Velames da Silva, Jackson dos Santos Nascimento e Gilvanda Mercedes Gomes. Aberto o pequeno expediente, não houve pronunciamento. Aberto o grande expediente, a vereadora Maria Edna Lima Santos Silva citou sobre a análise do veto na lei orçamentária e expondo sua opinião sobre o veto, onde a sua decisão era pela manutenção do veto emitido pelo gestor. O vereador Jackson dos Santos Nascimento fez o uso da palavra em tribuna para destacar que manter o veto deixa o gestor sem margem para remanejar. Por isso, derrubar o veto é equivalente à movimentação dentro do orçamento com mais de 2 milhões de reais. O vereador Márcio Leonil da Silva disse que, no seu entendimento, acredita que o gestor, vetando os 2,1%, prevalece os 10% da LDO. O município tem amplitude para desenvolver seus trabalhos, e é um dos motivos que seu voto pela permanência do veto. Na ordem do dia foi colocado para a primeira discussão e votação o veto parcial 02/24, sendo rejeitado por 5 votos a 4. Pauta. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavada a presente ata, que vai ser assinada pela presidente e o secretário. Coloco a ata em votação. Vereadora Edileide. Vereadora Maria Edna. Vereador Gilvan. Vereador Zé Velames. Declaro a ata aprovada. Leitura da ata da 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomajeru, realizada às 10h05, do dia 2 de maio de 2024. Às 10h05, do dia 2 de maio de 2024, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram os vereadores para realizar a 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomajeru. Presentes os vereadores Antônio Costa Marques, presidente, Edileide Velames da Silva, vice-presidente, José Velames da Silva, secretário, Jackson dos Santos Nascimento,
Maria Edna Lima Santos Silva, Márcio Leonil da Silva, Neverton de Araújo Santos, Gilvanda Messias Góes. Ausente o vereador Antônio Miguel de Santana. Foi lido o projeto de lei número 006/2024, que dispõe sobre os contratos temporários dos profissionais de saúde e que altera a Lei Municipal 740 de 2022 e das outras providências. A preposição acima citada foi levada ao plenário para apreciação do pedido de urgência, onde teve 8 votos a favor para a permanência do regime. Aberto o pequeno expediente, o vereador Márcio Leonil da Silva fez uso do pequeno expediente para falar da desconsideração e descumprimento do regimento interno desta Casa, tendo em vista os horários de início das sessões, que devem ser cumpridos com responsabilidade e começar no horário certo, às 9 horas. A vereadora Maria Edna Lima Santos Silva seguiu a mesma opinião do vereador Márcio, haja vista que o regimento da Casa deve ser respeitado, pois são deveres dos vereadores. Edileide Velame da Silva Guimarães ressaltou que, com certeza, o atraso dos colegas vereadores foram justificados a presidente desta Casa. Aberto o grande expediente, o vereador José Velames falou que os vereadores estão aqui para discutir projetos que sejam bons para o povo. Isso sim é o que traz à tribuna. Diz que no povoado Campo Grande o chafariz está danificado. A entrada do povoado é sujeira, buraco, em frente ao posto de saúde, um caos instalado nesse povoado. Que o secretário de obras vá até o Campo Grande ver essa situação. Márcio Leonil da Silva utilizou do grande expediente para parabenizar os nobres colegas vereadores pela atitude plausível, onde na manhã deste dia todos votaram favorável pelo regime de urgência do projeto de lei 006/2024. A vereadora Maria Edna Lima Santos Silva enfatizou a votação do projeto de lei sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente e institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente. O projeto que aqui foi reprovado. Disse achar que o vereador, independente de situação ou posição, as proposições que são melhoria para o povo deveriam ser conversadas com o gestor. A vereadora Edileide Velame da Silva Guimarães afirmou que, gostando ou não, a forma a qual expressa o seu voto só lhe diz respeito. A época ao qual o projeto foi reprovado, não houve nenhum tipo de explicação para que seria esse fundo. O gestor só podia alterar, inclusive. Disse que faz parte do conselho indicada por esta Casa, porém, até o presente momento, nunca recebeu documento para participar de nenhuma reunião ou demais assuntos. Na ordem do dia, foi colocado em discussão e votação o projeto de lei ordinária 006/2023, que foi aprovado por unanimidade. Pauta convocada para ser a 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pela presidente e o secretário. Coloco a ata em votação. Vereadora Edileide. Voto sim, senhorita presidente. Vereadora Maria Edna. Vereador Gilvan. Vereador Zé Velames. Declaro a ata aprovada. Ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomás Geru, realizada às 9h35 do dia 7 de maio de 2024, às 9h35 do dia 7 de maio de 2024, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores para realizar a 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomás Geru. Presentes vereadores: Edileide Velame da Silva, vice-presidente; Maria Edna Lima Santos Silva; Gilvanda Messias Góes; Márcio Leonil da Silva; Neverton de Araújo Santos. Ausente o vereador José Velame da Silva, Antônio Acosta Marques, Antônio Miguel de Santana e Jackson dos Santos Nascimento. Havendo o número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Convidou o vereador Neverton de Araújo Santos e Márcio Leonil da Silva para fazer parte da mesa diretora. Aberto o pequeno expediente, não houve pronunciamento. Aberto o grande expediente, o vereador Gilvanda Messias Góes fez uso da tribuna para lembrar sobre o projeto de lei que foi enviado para esta Casa, que trata da contratação dos profissionais de saúde, os médicos plantonistas. Disse estar aqui para exercer a sua função, que é votar sim ou não, pois o projeto oferece melhoria à saúde.
O vereador Neverton Santos de Araújo principiou sua fala em relação às estradas do nosso município, já que é uma cobrança antiga. E tem como exemplo a estrada do Tabuleiro, Japão e assentamento. Inclusive, teve informação dos moradores que o ônibus escolar, quando está chovendo, não tem possibilidade nenhuma de passar e descer para pegar os alunos. Convocada para ser a 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi levada a presente ata que vai ser assinada pela presidente e o secretário. Coloco a ata em votação. Vereadora Edileide. Voto sim, senhorita. Vereadora Maria Edna. Vereador Gilvan. Vereador Zé Velames. Declaro a ata aprovada. Ofício número 002/2024. A excelentíssima senhora Antônia Costa Marques, presidente da Câmara Municipal de Tomás Jeru. Assunto: solicitação de desligamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Escrevo para formalizar minha renúncia ao cargo de representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Tomás Jeru, conforme indicado por Vossa Excelência, estabelecido pelo Decreto Municipal de número 025/2023, de 22 de junho de 2023. Comunico esta decisão em virtude de nunca ter recebido nenhum ofício ou convite para participar das reuniões do mencionado Conselho. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para prestar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edileide Velames da Silva Guimarães, vereadora, Tomás Jeru, 6 de maio de 2024. Convido Jusimeire, articuladora do selo Unicef. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da presidente. Como a presidente acabou de apresentar, meu nome é Josimara e sou articuladora do selo Unicef no município. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Hoje nós viemos falar, né, mais uma vez, que anualmente a gente sempre solicita esse espaço na Câmara, para falar sobre o abuso, né, a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes no município, né? No dia 18 de maio, ele foi um ano determinado, né, uma data determinada para a gente estar discutindo sobre essa temática, o 18 de maio. Eu acredito que todos vocês já sabem, estão cansados de ouvir o porquê do 18 de maio, né? O 18 de maio, ele é comemorado, não, ele está em forma de protesto, essa data, por quê? Nessa data, né, uma criança, né, por nome Araceli, ela foi brutalmente violentada por pessoas da sua comunidade, pessoas de classe alta, e o crime ficou impune. Então, né, desde 1990, nós estamos nessa luta. Já são 24 anos de conscientização, né? 1900 é o ECA, desculpe, desde o ano 2000 que nós estamos nessa conscientização de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou trazer uma estatística para vocês, só para vocês poderem entender quantas crianças elas foram abusadas no ano 2023 no Brasil. Em 2023 foram denúncias contra abusos, né, que foi 39.357, né, denúncias, e 42.031 violações existentes, né? É normal um número desse? Aí a gente pergunta, de quem é a culpa? Quem é culpado por tal abuso, por tal violência? E aí a gente começa a aderir culpa. A culpa é do pai, a culpa é da mãe que não cuida, né? A culpa é do conselho tutelar que não está... a primeira impressão que a gente tem é assim, a culpa é do conselho tutelar que não está fazendo nada, e culpa o conselho tutelar. O conselheiro daqui a pouco vai estar explicando um pouquinho para vocês como é que funciona o conselho tutelar dentro dessa situação de violência.
culpa a Câmara dos Vereadores, que acha que não criou leis para proteger a criança e adolescente, mas a lei está aí. A lei, ela existe, a rede, ela trabalha, né? O Conselho Tutelar, CRAS, CREA, Saúde, a educação, né? Todos trabalham em conjunto na prevenção da violência contra a criança e adolescente. Só que, infelizmente, né, eu costumo dizer que quando a criança nasce, ela nasce uma página em branco. A criança, quando ela nasce, ela vai para uma escola já? Ela vai para dentro de um OBS? Ela vai para dentro de um CRAS? Ela vem para dentro de uma câmara? Não. A criança, quando ela nasce, ela vai para o seio familiar, vai para os braços do pai e da mãe. E quem é que escreve a história do filho, já que ela é uma página em branco? A família. Então, a gente está aqui hoje, né, nesse espaço, para solicitar às famílias que tenham atenção dobrada com seus filhos. Né? Os filhos são bênçãos de Deus, é uma página em branco que vocês quem escreve a história. E vem refletir, né, a criança, a formação dela na primeira infância, e quando a criança chega na adolescência, muitas vezes assim, não sei o que foi que aconteceu com esse menino, não sei o que foi que eu fiz de errado, não sei por que aconteceu isso. Nós temos que tomar responsabilidade, cada um é responsável. Né? O que acontece hoje? Isso aqui. Os pais trocaram a educação pelo celular. Infelizmente. O celular hoje a gente serve para tudo. Né? A gente pode trabalhar, a pessoa trabalha até de casa, se for com o celular, a pessoa trabalha. Mas os pais entregam a criança de 1 ano o celular para ele ficar intertido, para ele ficar lá olhando o celular para não dar trabalho. Só que o celular, ele é o mundo. E nesse mundo tem o quê? Prostituição. E muitas vezes os pais esquecem disso. As crianças estão perdendo sua infância porque estão vendo prostituição. Porque tem abusadores lá do outro lado, induzindo, orientando da forma errada. E as crianças estão perdendo sua infância. A família está pouco se lixando. Antigamente, botava medo nas crianças. Olha o bicho papão, olha o velho do saco. E a gente, né, tinha medo de sair na rua. E hoje em dia, o bicho papão, o velho do saco, está dentro do quarto com a criança. Isso aqui. Confia muito no vizinho, né? Confia muito em um tio, confia muito. Eu não estou querendo aqui dizer que é para... o meu irmão mora comigo, eu vou desconfiar do meu irmão. Né? Eu casei e eu vou desconfiar do meu companheiro que vai abusar do meu filho. Não. Mas a gente precisa ter atenção dobrada para os sinais. As crianças, elas dão sinais. O abusador, de certa forma, eles deixam sinais. E a gente precisa estar atento a tudo isso. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo dentro da nossa família. E aí, o que acontece? Né? Outro problema. A gente vê, mas a gente não enxerga. A criança dá todos os detalhes que foi abusado, mas a gente está... Né? Não é meu, não é, foi na casa da vizinha, foi lá, foi na outra cidade, foi na rua tá fulano e tal. E a gente vai deixando passar. Só que a gente esquece que abusadores, se ele não tiver um cuidado, ele torna um abusador. Se ele não tiver um acompanhamento, ele torna um abusador, que pode, infelizmente, chegar até o nosso lar. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Porque, assim, é uma campanha que é anualmente, e aí a gente tira um mês de maio para estar só nessa fala. Vamos ter cuidado, olha o abuso, olha o abuso, olha o abuso. O conselheiro vai estar trazendo também uma estatística de Tomar de Jeru. E o abuso vem só aumentando. É um cuidado que nós só precisamos ter no mês de maio? Não. A gente precisa ter esse cuidado todo ano. É como eu acabei de dizer, a gente vê, mas a gente não quer enxergar. É denunciar. Eu não quero, eu vou me expor, né? Eu vou expor meu vizinho, tem um Disque 100. Vocês podem muito bem estar ligando para o Disque 100 que ninguém vai saber. Você chegar no Conselho Tutelar e dizer assim, eu estou vendo isso, mas eu quero sigilo, pelo amor de Deus. O próprio Conselho Tutelar, eles podem fazer o procedimento do Disque 100 para não estar entregando vocês, não estar... Mas a gente precisa proteger. E a proteção começa de casa. É uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Lei existe. Não adianta a gente estar cobrando de governo federal, estadual, municipal, de vereador, de deputado. Não adianta não, porque a lei ela já existe. Os profissionais, eles são capacitados para estar agindo nisso. Só que a gente, enquanto profissional, nós não conseguimos sozinhos, não. O Conselho Tutelar não vai conseguir sozinho, o Unicef ele não vai conseguir sozinho, a gente precisa trabalhar com conjunto.
Quando eu digo em conjunto, eu vou trabalhar. Não, o trabalhar que eu falo em conjunto é atenção. São filhos, são sobrinhos, são netos. É um vizinho que está passando por isso e a gente está... Denuncie, vá denunciar. Vamos denunciar, é denunciar. E ter atenção em casa. Ter atenção em casa. Ver algo diferente, é o amor da minha vida, é o homem que eu escolhi para mim. Mas se vem alguma coisa diferente, infelizmente você vai ter que abrir a mão desse homem por seu filho, ou por seja lá quem for. É um irmão. Meu irmão não seria capaz de fazer isso, né? Tem um relato de uma criança que o tio estava abusando, ela disse à mãe, e a mãe não acreditou, porque acreditou no tio, no irmão. O irmão dela teve mais voz que a criança. Será que a criança vai estar inventando? Eu participei agora há pouco, né, de um seminário e foram adultos que já tinham passado por abuso e eles, né, se prontificaram a contar a história. E tinha uma moça de 26 anos que ela vivia numa comunidade evangélica, no meio evangélico, e foi abusada por um homem que era muito amigo da família, ela chamava de tio. Enquanto estava todo mundo dentro de casa, ela foi abusada. Quando ela disse ao pai o que foi que aconteceu, o pai deu uma surra nela, Matias estava no dia, ele ouviu essa história. Ela foi abusada e ainda ela apanhou do pai e ainda foi ter que pedir desculpa ao abusador. Ela foi ter que pedir desculpa ao abusador. Ela chorava muito contando a história dela. Todo mundo se emocionou também, a dor dela, e hoje ela traz traumas, né? Quais são os traumas? Não consegue ter um relacionamento, não confia em ninguém, perdeu o amor pela família, porque a família que era para proteger foi, né? Então, assim, hoje o que, né, a gente vem trazer para vocês é o quê? Lembre que a família é a base. A família está desestruturada. A gente acostumou dizer isso. A família está desestruturada. Vamos procurar estruturar a nossa família? Filho é prioridade. Se Deus deu um filho a você, você tem que ter consciência que é prioridade. E se ele traz sinais, se ele mostra alguma coisa, procure ir atrás. O menino mentiu porque não gostava do meu namorado. Então vai se comprovar que o menino mentiu porque não gostava do seu namorado. E, de certa forma, também ele vai ter a punição dele porque ele mentiu, de alguma forma. Mas se ele apresenta sinais, vamos buscar os sinais e vamos proteger. Porque a criança e o adolescente é o futuro de amanhã. A gente vai estar com adolescentes e crianças, vamos ter jovens e adultos doentes, né? Como nós já temos, né? Olha o número, milhões só no ano de 2023. E se a gente pegar de 2000 para cá, os 24 anos, aí está a estatística. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? E um bom dia a todos. Vocês, vereadores, querem fazer uma pergunta a ela? Então, Vladimir ele vai trazer algo mais claro dentro do Conselho Tutelar e falar um pouquinho do município, certo? Pessoal, qualquer dúvida também, se vocês não tiverem agora, tiverem depois, vocês podem estar procurando a gente, procurar o Conselho Tutelar. Eu represento o selo Unicef aqui no município, então, assim, eu sou coordenadora de serviço convênio também, vocês podem estar indo lá, que a gente tira dúvidas para vocês. E aproveitando o espaço também, né? As famílias, né, que a gente tem aberto ao público. Vocês têm algum caso de denúncia? Vá no Disque 100. É rápido, não demora na questão do Disque 100. Né? Vladimir vai falar um pouquinho depois o que é que demora. Mas a questão da denúncia, o Disque 100, eles vêm e chega e-mail para o Conselho Tutelar, para a delegacia, para seja lá onde for, para que cabe a resolver isso, certo? Foi denúncia, procure denunciar. A delegacia está de prontidão, o conselho, professor, vocês podem estar falando com o professor também, né? A questão de criança e adolescente, conversa com o professor, conversa com o diretor e assim. Enfermeiro, tem um atendimento com a enfermeira, com o médico na saúde, dentro de um CRAS, dentro do cadastro único. Eles estão ali também para ouvir vocês e eles vão encaminhar no que é de fato. Mais uma vez, obrigada. Por nada. Convido Valdemir, conselheiro tutelar.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores pelo espaço concedido. Aqui presente estão os conselheiros tutelares Matias, Mateus, Vladimir. José Valdo e Marta não compareceu porque estão em outras demandas. Viemos falar um pouco sobre o Maio Laranja, né? Essa é uma campanha que une a todos, em prol das nossas crianças e adolescentes, né? Muitas das vezes, nós, conselheiros tutelares, se deparamos com situações muito tristes e Deus nos dá forças para nos encarar. Muitas das vezes, nós somos ameaçados, mas essa foi a atribuição que foi nos dada, né? Escolhido pela sociedade, e estamos nessa luta para que a gente possa combater mais e mais esse tipo de violação de direitos de crianças e adolescentes, porque crianças e adolescentes, elas não vieram ao mundo para ser abusadas, elas vieram ao mundo para ser amadas. Enfim, é muito importante a gente falar sobre essa situação, em igrejas, em escolas, em câmaras de vereadores, na sociedade, com o vizinho. É preciso entender que o adulto, ou é preciso passar para a criança, que o adulto ela não pode tocar em algumas partes do seu corpo. É obrigação de todos proteger crianças e adolescentes. Quanto mais rápido houver uma denúncia, é importante, porque nós podemos estar tirando esse abusador do meio de uma sociedade. Porque a primeira pessoa que encoraja, que faz uma denúncia, ela pode estar fazendo algo que muitas não teve. Às vezes, é através de uma denúncia que a gente podemos descobrir que esse abusador possa ter abusado algum vizinho, alguma irmã, enfim. Tem várias situações. Quando uma criança falar para vocês sobre algo que possa estar acontecendo, acredite, mesmo que depois seja mentira, mas acredite. Uma denúncia ela não precisa ser verdade, ela só precisa ser uma suspeita. Porque aí, através disso, vai haver uma investigação, né? Enfim, o caso será concluído da melhor forma possível, para que o abusador ele tem que pagar pelo ato que ele cometeu. Porque nós não acreditando nas crianças, pode desencadear algum dano psicológico, inclusive ela pode chegar até se mutilar. Aqui eu estou trazendo alguns dados referentes de situações que nós recebemos no Conselho Tutelar de 2020 a 2024. Lembrando a vocês que são suspeitas, está entendendo? Em 2020, que foi o período da pandemia, o Conselho Tutelar recebeu 3 denúncias referentes de abuso sexual. Em 2021, o Conselho Tutelar ele recebeu 4 denúncias. Em 2022, já dobrou, recebemos 8. Em 2023, recebemos 6 denúncias de abuso sexual e 2 importunação. Em 2024, o Conselho, estamos iniciando na metade do mês de maio, o Conselho Tutelar já recebeu 2 denúncias de abuso sexual e 1 importunação. Ou seja, de 2020 a 2024, o Conselho se teve 23 denúncias de abuso sexual. Isso lembrando, são suspeitas, né? Em alguns casos já estão sendo concluídos e outros estão em andamento. No estado de Sergipe, o ano passado, Sergipe recebeu 1.070 denúncias de suspeitas de caso de abuso. Até o final de maio, já se está na casa dos 300. Não, até o final de abril já se está na casa dos 300. Quero falar um pouco do papel do Conselho Tutelar referente a um tipo de situação de abuso sexual e entre outras demandas, porque muitas pessoas ela sempre julga o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não fez nada, não faz nada. Quando se chega uma denúncia de abuso sexual, o Conselho Tutelar ele acolhe a vítima e encaminhamos para as redes do município, que é CREAS, Saúde. E agora a gente também tem um núcleo que se chama o CRAI. Lá em Aracaju, lá tem todos os profissionais que atendem a vítima que é abusada, que faz exames. E o Conselho Tutelar é uma dessas redes que dá todo o suporte também. Temos a Saúde, que é de extrema importância. A Saúde
ela entra com a parte de psicólogo e também, na maioria das vezes, faz exames para uma gravidez indesejada, né? Gostaria de fazer uma pequena reflexão. Será que nós, quantos cidadãos e cidadãs, estamos plantando sementes? Qual tipo de semente? A semente do carinho, a semente do amor, a semente de proteger, porque é muito fácil a gente só querer abrir a mão para colher o fruto. E por que não abrir a mão para semear? Porque a gente semeando, nós vamos colher vários frutos. Semente não é para se comer, semente é para semear e colher frutos lá na frente. Por isso vamos estar atentos. Suspeitou de algo, denuncie. Denuncie ao Conselho Tutelar, denuncie à Polícia Civil, que a Polícia Civil ela faz o papel de investigação. O Disque 90, você pode estar denunciando a Polícia Militar, que a Polícia Militar pode ir lá e estar fazendo flagrante, se for algo de flagrante. Temos a rede do CREAS, temos as escolas, diretores, temos professores que ou a criança ou o adolescente ele pode estar passando essa informação. Ou seja, precisamos proteger nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Vocês, vereadores, têm alguma pergunta para fazer a Valdemir? Eu não sou vereadora, não. Só fala a eles o tempo que passa o exame do MBL para chegar e que já não é mais papel também da... Desde quando a gente encaminha para as redes do município, CREAS, Saúde e Ministério Público, o papel do Conselho ele é fiscalizar para ver se suas funções estão sendo executadas. Quando acontece de fazer um exame de suposto abuso, ele demora em média de 1 mês a 1 mês e meio para que possa vir todo o resultado. As vítimas elas passam por uma rede de proteção lá do Ministério Público, é por isso que às vezes tem toda essa demora. Mas quem fez esse ato, um dia paga. E vocês, pessoas, cidadãs, não se calem, denunciem. Tenham coragem, vamos tirar esses abusadores de circulação do nosso município, porque eles não merecem estar no nosso meio. Muito obrigado. Por nada. Gostaria de convidar a Laís para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Em nome da Secretaria de Saúde e dos profissionais de saúde que compõem o município de Tomar de Jeru, me chamo Laís, sou enfermeira da equipe 01 aqui do município. E a gente queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do abuso sexual infantil, tão abordado nesse mês de maio, mas que é uma causa que deve ser abordada anualmente, todos os dias na nossa vivência diária. Ela não deve ser acordada ou simplesmente falada só nesse momento. Claro que as campanhas elas servem para ser fonte de ensino, né, para a população. A campanha ela é necessária, mas a gente precisa também aprender um pouco a falar sobre essas abordagens diariamente. E a gente traz aqui, primeiro, falando um pouquinho sobre a questão do abuso sexual. Quando a gente fala do abuso sexual, a gente pensa muito na prática, no ato, né, no sexo, que ele é provocado para essas crianças e adolescentes. Só que a gente acaba esquecendo que o abuso sexual ele também acontece hoje em dia por outros métodos. Que métodos são esses, né? A gente tem a via virtual, quando acontece que o abusador ele se utiliza do corpo da criança e do adolescente como objeto sexual. E aí a gente também precisa entender que esse indivíduo que faz esse tipo de ação, ele também deve ser culpabilizado. A gente precisa reconhecer essas ações, certo? É importante a gente salientar a questão do Disque 100, porque ele é um número que a gente tem disponível no anonimato, certo? Deixando isso importante para a população conhecer,
Porque, assim, por diversas vezes, eu falo enquanto profissional de saúde, já acompanhei alguns casos. Quando a gente fala de violência contra a criança, adolescente, quando a gente fala de violência contra, por exemplo, o abuso à mulher, são ações que, por muitas vezes, a população ela se ausenta, ela se isenta. Às vezes, ela conhece a situação, ela sabe de um familiar que foi abusado, ela sabe de uma criança que foi abusada, e ela não tem coragem de ir lá, de denunciar, porque, por muitas vezes, ela tem medo até de que a família, de que a criança abusada, de que a pessoa abusada, ela não responda bem a essa intervenção. E é por isso que a gente diz que todos esses números de denúncia, eles acontecem no anonimato, que é justamente a gente deixar a nossa denúncia enquanto pessoa sobre aquela devida situação para que isso possa ser resolvido ou possa ser notificado. Outra coisa que a gente tem que falar sobre a questão do abuso sexual é sobre os sinais e sintomas que a criança apresenta, certo? Primeiro, sinal e sintoma que a criança apresenta nesses casos de qualquer prática de abuso, seja ela por meio virtual, pela prática do ato sexual ou pelas tentativas de prática, né? Quando eu falo em tentativas de prática, é a questão do toque no corpo, né? Da incitação sexual para a criança, da provocação, sendo ela menor de idade, não só a criança, como também o adolescente, certo? Por mais que a gente crie, às vezes, aquela ideia de que o adolescente acima de 14 anos, ele tem a compreensão das práticas que são feitas, a gente tem que pensar também na abordagem familiar. O seio familiar, né, a base daquela criança, nem sempre ela é suprida com o que realmente é necessário. Então, o primeiro sinal que a gente tem, né? Sinal é aquilo que a gente consegue visualizar. E sintoma é aquilo que a pessoa sente. Então, sinal, o que a gente consegue visualizar para uma criança que ela foi abusada sexualmente? Primeira coisa é a mudança comportamental. É uma criança que ela gosta de brincar, ela gosta de sair, ela gosta de estar no meio familiar, ela gosta de estar no meio de espaços públicos e ela agora não tem mais esse desejo. Você percebe que a criança ela começa a ficar retraída. É uma criança que antes gostava de brincar, ela não quer mais se comunicar com os coleguinhas, com os familiares. Por vezes, os pais começam a perceber que a criança não aceita mais o toque. Então, às vezes, o toque físico de pai e mãe, o carinho, o abraço, o beijo, a criança passa a não acertar mais. Isso não vale só para os pais que estão ali no convívio familiar, no domicílio, mas isso vale também para tio, para primo, para parente. Você percebe que aquela criança ela começa a se retrair, ela começa a chorar frequentemente, ela começa a demonstrar tristeza frequentemente, ela começa a não querer mais ficar presente nos espaços públicos. Então, às vezes tem algo na escola, ela demonstra que ela não tem mais interesse em estar presente naquele local. Então, a mudança comportamental, ela começa a ser inserida nessas situações. E, por vezes, a gente acaba deixando passar batido enquanto seio familiar. Por quê? Porque acha que às vezes está acontecendo alguma coisa. A gente já escutou muito de pais a questão da adolescência, né? Que muitos pais brincam que é a fase da aborrecência, porque a gente sabe que quando a gente passa pela fase da adolescência, são diversas mudanças corporais, comportamentais, mentais, e o pai acaba achando que aquilo é comum, que é normal essa mudança de comportamento. Só que, por vezes, essa mudança de comportamento ela pode estar escondendo alguma situação. E é por isso que a gente, enquanto familiar, claro, eu estou abordando a parte familiar, gente, mas o profissional de saúde ele também está ali disponível para vocês em questão de reconhecimento desses sinais e sintomas. Mas quem está ali todos os dias presente na rotina daquele infante, né, que é a criança, o adolescente, são os pais. Né? E não só os pais, pai e mãe, mas o responsável familiar, porque a gente sabe que hoje em dia as famílias elas não são compostas apenas de pai e mãe, mas a gente tem os avós, a gente tem tios, a gente tem as famílias adotivas. Então, quem está ali disponível diariamente na rotina daquela criança se torna responsável legalmente por ela, responsável também por reconhecer esses sinais e sintomas. Então, além do fator comportamental, né, a gente também percebe o fator físico. O que é isso? A criança, por vezes, ela começa a praticar ações contra si mesma. Gente, eu falo no sentido geral de saúde mental que quando a gente sofre por alguma questão psíquica, né, porque quando a gente afeta o corpo da criança, a gente também afeta a mente dela. Quando a gente passa por alguma coisa, aquela criança ela passa a sofrer e esse sofrimento dela vai ser colocado em alguma parte do corpo, certo? O nosso corpo ele responde pelo nosso sofrimento psíquico também. Então, por vezes, aquela criança passa a ter um adoecimento mais prevalente. E aí a gente fica com aquela questão de, assim, não tem sinais e sintomas graves, agravantes, mas é uma criança que está o tempo todo indisposta, ela não tem mais
o desejo, a aptidão vitalícia, então a aptidão física da criança ela começa a decair também. E aí os pais ficam preocupados e vai em profissionais de saúde, a gente não encontra um motivo, uma fonte desses problemas, e aí começa a perceber que esses problemas partem de alguma fonte aí psíquica, que pode ser por conta do abuso. Né? E aí a gente também tem a questão dos sintomas, que são sintomas, é aquilo que a criança sente, é aquilo que ela refere. Então, ela refere o tempo todo que ela não tem desejo, ela não tem vontade mais de comer, que ela não tem mais vontade de sair, que ela acorda, ela só quer dormir, ela não quer estar em alguma atividade, praticando algo. Né? Por quê? Ela está demonstrando, de alguma forma, que o corpo dela está respondendo frente a alguma situação. E, nesse caso, a gente está falando do abuso sexual. Né? Outra coisa também bastante importante, que a gente vê muito na maioria dos casos, é a criança que ela não quer mais se vestir, se trocar na frente de ninguém, principalmente dos pais. Claro que a gente sabe que a partir de certa idade, o ideal é que isso realmente aconteça. Né? O nosso corpo ele não deve ser exposto para os nossos familiares, nem também para as pessoas externas. Mas a criança que antes ela tinha o costume de tomar banho com o irmão, de tomar banho com a mãe, ela vai querer se esconder, ela não vai querer se vestir. A gente percebe muito, principalmente adolescente, que ele começa a vestir roupas de mangas compridas porque ele não quer mostrar mais o corpo. E isso nem sempre se diz em relação à questão da autodidática, né? A autoconfiança da pessoa, a autoimagem. Mas a gente também se refere a questões de esconder, né? Questões de corpo. O que é isso? A criança que ela sofre abuso sexual, ela, por vezes, ela passa a se cortar, ela tem manchas, ela pode ter sofrido abuso e o corpo pode ter exposição de algum desse tipo de abuso e a criança ela quer esconder do seio familiar. E é nisso que a gente está aqui para deixar claro para a população, que qualquer sinal e sintoma desse, vocês procurem um profissional de saúde. A gente tem hoje nas unidades básicas de saúde os profissionais técnico de enfermagem, enfermeiro e médico disponível para poder fazer o atendimento, realizar a consulta de forma anônima, certo? Anônima que eu digo por quê, gente? Tudo que vocês vão para qualquer atendimento de saúde, o que acontece no atendimento, ele fica no atendimento, certo? É base ética profissional, a gente não pode expor. Claro que hoje a gente tem a Lei 10.778 de 2003, que ela diz que o profissional de saúde ele deve notificar os casos de violência sexual e violência contra a mulher, certo? E isso é importante a gente salientar porque eu vou falar uma situação que já aconteceu comigo em atendimento, não aqui no município, mas eu já atendi uma criança de 6 meses de idade. A mãe levou, referindo que ela percebeu algumas manchinhas na genitália da criança e que ela achava que era uma alergia. E quando a gente foi visualizar, a gente percebeu que o órgão genital da criança estava exposto, aberto, claramente um sinal de abuso sexual. Aí você imagina, enquanto agente profissional, abordar isso para a familiar, por vezes ela não aceita, por vezes ela não acredita, né? A gente fica com aquela ideia de que não pode fazer nada, mas a gente pode. A gente tem que notificar esse caso. Esse caso ele vai para os órgãos municipais, até chegar nos órgãos estaduais, que vão dar apoio e suporte para a família. Então, enquanto profissional de saúde, a gente precisa estar apto para responder e para atuar frente a esses casos, reconhecer esses sinais e sintomas. A gente também tem o suporte multidisciplinar. O que é isso? Nas unidades básicas de saúde, a gente tem o enfermeiro, médico e técnico de enfermagem. Mas a gente precisa de outros profissionais para compor o atendimento a essa criança que sofreu abuso sexual. Quem são esses profissionais? A gente tem apoio nutricional, porque a criança, por muitas vezes, ela perde apetite, ela tem a perca de peso presente, né, nesses casos. A gente tem um profissional de psicólogo. Por quê? O psicólogo ele vai atuar frente às consequências psíquicas. Imagine para essa criança que é acostumada com o seio familiar para uma casa cheia de outras crianças de brincar, e agora ela perde a via infantil dela, que quando ela é abusada sexualmente, ela vai reconhecer algo que antes não era reconhecido. Né? Ela vai reconhecer, por exemplo, que a genitália dela não é mais só uma parte do seu corpo, mas agora é indicada como uma parte de prazer. Né? E para o outro, e por muitas das vezes, o abuso sexual ele acontece sem o consentimento desse infante. Então, a gente precisa do apoio psicológico, a gente tem apoio também dos especialistas, quem são? Psiquiatra. Por muitas vezes, acontece muito durante os abusos sexuais, principalmente quando a gente tem a prática efetiva do ato sexual com penetração, que acontece de alguma das adolescentes, principalmente do sexo feminino, né? A questão da gestação indesejada. Acontece que esse abuso, né,
o estupro em si, ele pode gerar uma gestação. Aí você imagina para o corpo de uma adolescente de 13, 14, 15 anos, além de ser abusada, né, sexualmente, ter que enfrentar a gestação de um filho de alguém que foi seu abusador. Então, a gente perpassa por diversos problemas aí. Imagine a mente dessa criança, dessa adolescente. Imagine as respostas físicas e psíquicas que essa adolescente pode predispor. Então, a gente precisa ter conhecimento e ter esse auxílio da equipe multidisciplinar para poder atuar frente a esses casos. E o município, ele atua de forma importante quando ele tem essa equipe multidisciplinar disponível para que a gente possa dar esse suporte. Né? Quando os profissionais eles estão aptos para atender esses casos e que a gente não passe batido. Porque essas situações, por vezes, elas acontecem, gente, não é com um colega que você não tem contato. O abuso ela acontece dentro de casa, ela acontece com o pai, ela acontece com a mãe, porque a gente fala muito do abusador do sexo masculino, mas a gente tem casos de abusadores do sexo feminino também. Né? Então, assim, ela acontece, por vezes, por uma pessoa que a gente não espera. A gente tem casos aqui no município, por exemplo, de jovens que foram abusadas por padrasto, por quem criou elas desde a infância. Então, assim, imagine uma situação como essa. Né? Imagine um pai, que a pessoa que você tem como fonte de inspiração, que a pessoa como você tem como fonte de proteção, ser a pessoa que não te protege, ser a pessoa que pratica algo contra você. Às vezes a mãe, o tio, o irmão mais velho, o cunhado. Né? Então, assim, as nossas crianças, elas são seres vulneráveis. A criança e adolescente, é importante a gente deixar aqui claro essa palavra, vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É quando um ser ele predispõe um fator de risco que causa nele o vitimismo. Né? Ele se torna vítima de uma situação. Então, a criança, por si, ela é vulnerável, porque ela é vítima psicamente e fisicamente, porque ela não predispõe todos os seus atos. E, por conta disso, a gente precisa protegê-las. Né? E a proteção ela também acontece por meio dos órgãos, por meio de profissionais, mas a gente tem que lembrar que ela começa dentro de casa, ela começa dentro do domicílio, do responsável por aquele ser. E aí a gente precisa ter esses métodos preventivos, a gente precisa reconhecer esses sinais e sintomas para que isso não aconteça. Outra coisa também que acontece bastante é quando essas crianças elas são abusadas, elas não têm coragem de assumir, elas não têm coragem de enfrentar, elas não têm coragem de contar. Justamente porque nós, enquanto pessoas, a maioria dos indivíduos da população não está preparado para escutar. Imagine a sua filha ou seu filho dentro de casa, menor de idade, chega para você e dizer o seguinte: pai, mãe, fui abusado pelo meu tio, pai, mãe, fui abusado pelo meu avô, mãe, fui abusado pelo meu pai, ou pai, eu fui abusado pela minha mãe. Imagine você, enquanto pessoa, escutar isso de um ser que está vulnerável. A gente não está preparado. Por muitas das vezes não há preparação. E é importante a gente falar e salientar durante essas campanhas para que a gente esteja preparado para essas situações. Porque assim como acontece com alguém que é um vizinho, que mora na mesma rua, pode acontecer dentro da sua própria casa. E a gente precisa estar preparado psicamente para resolver isso. A gente precisa compreender que, por mais que a minha relação com aquele abusador seja uma relação íntima, seja um contato que tenha um vínculo grande, eu preciso agora focar no ser vulnerável, que é aquele que sofreu o abuso. É ele a minha preocupação. Não é o meu relacionamento, não é a minha vida financeira, é o ser vulnerável. Por muitas vezes, a gente já viu diversos familiares que souberam de seus filhos a questão do abuso sexual, mas que eles se isentaram porque eles viviam financeiramente do abusador, ou eles viviam psicamente voltada para o abusador. Acontece muito de mães que, às vezes, têm outros parceiros, além do pai da criança, convive com esses parceiros, não tem coragem de deixar os parceiros sabendo que o parceiro abusou do seu filho. Gente, é triste falar, mas é uma realidade. Certo? Aqui em Sergipe, a gente tem muito caso quanto a isso, não só no município de Madureira, mas a gente tem regiões sergipanas onde é comum, por exemplo, que os pais tirem a virgindade das crianças que são os seus primogênitos em domicílio. A gente tem no estado, certo? E aí a gente acaba fechando os olhos para essas situações. E é isso que a gente está aqui para falar com vocês, que não fechem esses olhos. A gente não pode ser o cego que não quer ver. Certo? A gente precisa aprender a compreender esses espaços. Os espaços públicos, eles servem para isso. Eles não servem só para... Como a gente está aqui hoje, né, na Câmara, não é só para falar de política, mas a gente tem que voltar para a população. A gente tem que pensar o que a minha população sofre, qual é a vulnerabilidade mais presente. A gente aproveita essa fase agora do mês de maio para falar sobre abuso sexual infantil,
Mas é uma situação que a gente tem que estar ali pronta todos os dias, anualmente, certo? A gente recebe, não é agora no mês de maio somente esses casos. O conselheiro citou aqui algumas do quantitativo, né, de demanda que teve, 6, 8 casos anualmente. Mas aqui, assim, parando para pensar, vocês acham mesmo que no município a gente tem 6 casos anualmente? Vocês acham que a gente tem 8 casos? A gente tem, isso daí é um nada, é 1% perto dos casos que a gente tem e que, por muitas vezes, eles são isentados, eles são escondidos. E a gente precisa reconhecer. Você tem uma criança dentro de casa, tem um adolescente, ele passou a ter uma mudança comportamental, procura um profissional de saúde, profissional. A gente tem o CREAS, a gente tem o CRAS, a gente tem as escolas, os espaços infantis, hoje que também a gente precisa que esses profissionais estejam preparados para receber essas situações, certo? A gente passou por uma situação, aqui mesmo no município, a gente estava realizando uma ação escolar e uma criança acabou passando mal. E a gente precisou levar para a emergência e tudo, e a gente percebeu que a situação não era por conta fisicamente, mas era psicologicamente, porque era uma criança que adivinha de um abuso sexual. Aí você imagina se a gente não está preparado para receber ou para atuar frente a essa criança. Né? Aí a diretora já conhecia da situação, mas enquanto não conhecia, precisa estar preparada para, caso isso surja, ela saiba como agir. Então, a gente precisa, enquanto espaço público, criar esses fluxos para poder gerar esse conhecimento para os profissionais também. Por vezes, a gente entra nos espaços e a gente não conhece a nossa demanda. Aqui a gente tem um quantitativo bom de vereadores. Vocês são profissionais que são colocados pela população para estar frente a eles. Vocês também têm que estar disponíveis para situações de risco, vocês serem auxiliadores, para vocês intervirem também. Por vezes, a maioria dessas famílias não tem competência financeira, não tem competência. Eu brinco sempre, às vezes, na unidade, quando eu falo sobre... Brinco não, eu falo, na verdade, sobre essa situação, que acontece que a maioria dessas pessoas, às vezes, elas são leigas, elas não conhecem para onde ir, o que fazer. E, por isso, elas se isentam. Enquanto vocês estão ali disponíveis para a população, vocês vão lá nos domicílios, conversam, é importante a gente deixar claro, falar sobre os fluxos, falar para onde essas pessoas podem ir, falar para onde elas devem ser remanejadas, contatar os familiares para procurar a equipe de saúde. A equipe de saúde ela vai estar disponível para atuar, certo? A gente faz a consulta, a gente faz a anamnese, exame físico nessas crianças para a gente poder ver se tem também a questão da sintomatologia, acompanhamento psíquico, acompanhamento de retorno, acompanhamento especializado. Por muitas vezes a gente demanda essas crianças para órgãos especializados para elas poderem serem atendidas e conhecer um pouquinho das consequências vindouras. O que a gente tem, é importante também a gente falar um pouquinho sobre as consequências. Por muitas vezes a gente tem um adulto que ele é tido como adulto complicado. É aquele adulto que ele não consegue estar nos espaços públicos, ele não consegue ter facilidade de comunicação e, por vezes, ele sofreu um abuso na infância e esse trauma ele é gerado para toda a vida. Então, é importante a gente conhecer esses sinais para que a gente possa atuar tanto com esse profissional, tanto com esse indivíduo, quanto com a fase que ele passou ali na infância. Gente, o abuso sexual, ele não interfere no momento, ele interfere na vida, certo? A pessoa leva aquilo para o todo viver. Não, depois é tudo. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao atendimento de saúde, a disponibilidade da equipe, e eu estou aqui para tirar essa dúvida de vocês. No mais, gostaria de agradecer ao convite, dizer que a saúde está aqui todos os dias. A gente tem um Sistema Único de Saúde como órgão principal, certo, de saúde da nossa União, né? É um órgão nacional, mas a gente age ele de forma... lá no SUS, na Constituição, ele fala que a gente precisa atuar, executar as ações de saúde em todos os níveis. E a gente está aqui disponível para atuar em qualquer setor. E que, quando a gente fala de abuso sexual infantil, a gente traga essa disponibilidade para que vocês entendam que os profissionais de saúde eles estão ali para atuar, para proteger e para auxiliar os demais órgãos a cuidar ou estabelecer os fluxos que serão realizados para aquela criança e adolescente. No mais, muito obrigada, bom dia. Alguém de vocês tem alguma pergunta, vereador? Laís.
Então, Laís, a senhora é enfermeira Sou enfermeira. do município, né? Faz parte da rede de proteção, Também, é isso? também. Porque assim, eu estou perguntando porque quando eu era conselheiro tutelar, às vezes a gente tinha uma dificuldade, porque assim, existe o enfermeiro da área, existe o enfermeiro, não sei, às vezes tinha falta desse enfermeiro da rede de proteção, e às vezes até nós mesmos ficávamos perdidos como que seria O fluxo. esse fluxo. Aí nesse caso, aí o atendimento lá É o seguinte, certo? A gente tem um município do Jeru, é um município pequeno, né? A gente sabe que a gente não tem esse suporte para ter, por exemplo, um enfermeiro na rede de proteção. A gente não tem disponível. E tá aí a ideia de uma demanda, porque a gente sabe que é necessário, né? Mas é o seguinte, quando a gente não tem esse profissional responsável por essa rede de proteção, o profissional da equipe, né, da área daquele paciente, daquela criança que sofreu abuso, ele se torna o profissional responsável por atuar nessa rede de proteção. Rede de proteção, gente, é justamente essa atuação frente à situação que a criança sofreu. Então, assim, enquanto você falou que foi conselheiro tutelar, por exemplo, ou aqueles que agem nisso, recebeu a denúncia que a criança foi abusada, vocês podem procurar os profissionais de saúde das equipes responsáveis por aquela criança. Então, a gente sabe onde a criança mora, quem é o profissional responsável. E o que é que a gente faz? A gente vai fazer as consultas, a gente vai fazer atendimento, exame físico, notificar, porque a gente notifica essa violência sexual também. E essa notificação ela é gerada para o Estado fica ciente que no município houve aquele caso e que a gente agora também, junto com o Conselho Tutelar, com o CREAS, com o CRAS, com a delegacia, por exemplo, caso chegue a realizar o boletim de ocorrência, a gente faz a atuação frente à especialização. Então, por exemplo, a gente tem órgãos no Estado que são responsáveis. Como eu falei, aqui se trata de um município pequeno. Quando a gente tem vários municípios pequenos, a gente tem as chamadas regiões de saúde, não é isso? Então, quando a gente tem essas regiões de saúde estaduais, a gente tem órgãos especializados que nem sempre acontecem no município, mas que estão disponíveis para o município. E a gente vai atuar ali, executando municipalmente, mas enviando também para o Estado para que a gente receba esse suporte e possa atuar frente a esses casos. Tirou a dúvida? Pronto. Mais alguma questão, gente? Pronto. Muito agradeço a compreensão de vocês, a escuta. Queria agradecer também pelo convite e dizer que a gente tem que falar isso sempre, não só agora em maio. As campanhas elas acontecem mesmo, como eu falei para vocês, como uma fonte de ampliação desses casos e dizer que a gente está disponível para atuar frente a essas situações. No mais, muito obrigada. Quero agradecer nesse momento a Josimari, Vladimir e Laís pela palestra que foi dada, né, aqui hoje pela manhã, de conscientização, né, a todos que estão aqui e ao público que está na rede social também, que é importante, né, trazer as falas, as explicações. E é uma realidade do mundo, do Brasil, de Sergipe. E Jeru também não é diferente. Seria bom se não tivesse. Tenho certeza que vocês e nós ia ficar muito feliz que dissesse assim, Tomar do Jeru não tem, né, nenhum caso. Mas que a conscientização é importante, tem que acontecer, e que cada dia nós, todos da sociedade, vá se conscientizando para que não venha acontecer esses casos. E aonde tiver esses casos, realmente a denúncia tem que ser feita e tem que ser acolhida. Então, quero dizer que muito obrigado, que Deus abençoe a vocês no trabalho de vocês, na missão de vocês, que eu sei que não é fácil, é árdua, mas é assim mesmo. Nesse momento, dando continuidade, declaro, né, o primeiro expediente e convido o vereador Neverton. Bom dia a todos e a todas que estão no recinto desta Casa de Leis. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais. Nesse pequeno expediente, irei falar um pouco, senhora presidente em exercício, com relação às falas de todos aqui, né,
que é muito importante, né, que a sociedade ela venha se conscientizar cada dia que passe com relação à situação e possa realmente se encorajar e fazer essa denúncia. Que o principal ponto, né, é a coragem. O ser humano tem que tomar a atitude de não poder estar vendo essa situação acontecendo. Às vezes a criança chega para a gente, né, e fala, como Josimara falou aqui, e às vezes a gente não passa a não acreditar, né, que a criança está sendo realmente abusada. Aí a gente fica pensativo se faz a denúncia, se não faz. E é o primeiro ponto, como o Vladimir também explicou, quando existir a criança fazer esse relato, o que eu acho importantíssimo é que os pais eles possam fazer esse acompanhamento, né, de próximo, porque o que eu vejo, os relatos que eu acompanho nas emissoras de TV, no nosso próprio município, é de que as próprias pessoas, tem pessoas da própria família quem são os próprios abusadores. Então isso é importantíssimo que o pai e a mãe eles sejam presentes, né, mais um pouco na vida da criança. É como a senhora falou, Josimara, também com relação ao uso do aparelho do celular, né? O celular, eu acho que a gente tem que inibir um pouco a criança dela já está utilizando o celular. Se criança com 9 anos, tem pai que já compra telefone para que possa dar àquela criança, para que aquela criança está se divertindo ali no telefone. Mas tem outros meios de divertimento que a infância daquela criança é muito mais importante do que o próprio telefone. Eu acho muito importante quero parabenizar a ação de vocês, de todos os conselheiros, Matias, Matheus, né, Vladimir, de todos vocês que estão à frente, né, do Conselho Tutelar do nosso município e que vem fazendo um belíssimo trabalho. Só parabenizar vocês e dizer que estaremos aqui sempre à disposição para que o que precisar de auxílio da gente, a gente possa estar se somando, porque unindo forças se torna muito melhor para toda a comunidade e para toda a sociedade giruense. Muito obrigado. Convido a vereadora Maria Edna para fazer uso da palavra nesse primeiro expediente. Bom dia. Bom dia. Eu quero parabenizar a você, Josimeire, né? Josimeire, articuladeira do selo Unicef. É uma responsabilidade muito grande, com certeza, né? O selo Unicef, que tem um papel fundamental na promoção do combate, né? De garantir do combate aos abusos, né? De combate às questões que interfere diretamente aos direitos da criança e do adolescente. Parabéns por esse trabalho que você faz e por representar tão bem a nossa sociedade, né, nessa missão que você tem. Não é a primeira vez que você vem a esta Câmara falar sobre os direitos da criança e do adolescente. Quero parabenizar Vladimir em nome de todos os conselheiros de Tomar do Jeru, do nosso município, inclusive aqueles que já fizeram o seu trabalho também, né? O Conselho Tutelar, ele tem uma importante função no município. Não é apenas a de proteção, mas de conscientização acima de tudo. E a você, Laís, que é enfermeira do município, digo a você, bem representado também, né, pelo trabalho que você está fazendo de apoio frente a esse assunto que eu digo assim, muito delicado. Falar sobre abuso sexual na infância e na adolescência é delicado.
Delicado por quê? Porque tudo aquilo que nós ouvimos aqui, e eu fazendo algumas anotações, nos faz entender o quanto é difícil para a família enxergar e aceitar que o seu filho ou a sua filha está sendo abusada sexualmente, muitas vezes por alguém de dentro de casa. Eu conheço relatos de pessoas que estão vivenciando isso e que já estão sendo acompanhadas por vocês, que são depoimentos que nos incomoda muito, porque não é algo para se ter como natural. Não é algo justificável. Um adulto que comete esse ato com uma criança, imagine, você tem a sua criança, você cuida da sua criança, vê sua criança se tornar rapazinho ou mocinha, e ali você, na sua mente doentia, acha que tem o direito e o domínio sobre o corpo daquele ser. Isso é doença, não é normal. E eu acredito que deve ter tratamento. Mas é importante que as pessoas entendam que isso não é normal. E a sociedade não pode entender e achar que isso faz parte. Nem pode ter a vergonha de reconhecer que aquela criança ou aquele adulto, né, aquela jovem ou aquele jovem está passando por essa situação. Sei o quanto é difícil, como foi colocado aqui, se não me engano, foi pelos três, foi tanto por Josi, quanto por Vladimir, quanto por Laís. Né? Eles colocaram isso, falando sobre a família, cada um falou de uma maneira, mas todos eles falaram a mesma coisa. A família é o núcleo onde todo mundo tem que estar atento. Senhora vereadora, o seu tempo acabou. Certo, senhora presidente. Eu não vou utilizar o grande expediente, só para parabenizar o trabalho de vocês e dizer que, com certeza, né, esse trabalho que vocês fazem é de grande importância na conscientização e no combate, não só à violência, ao abuso sexual do vulnerável, mas também na violência contra a mulher e contra o idoso. Muito obrigada a todos, que Deus possa abençoar a nossa sociedade e mudar estes hábitos, né, cruéis e que denigre o ser enquanto cidadão. Muito obrigada. Convido o vereador Gilvan. Me abstenho. Convido o vereador Jackson. Bom dia a todos e a todas aqui presentes no recinto desta casa, todos que nos acompanham através das redes sociais. Esse pequeno expediente irei usar apenas para parabenizar, né, de imediato os conselheiros tutelares presentes aqui hoje, Matias, Mateus e Vladimir, né, Josi, como a representante do selo Unicef aqui no município, a enfermeira Laís, pela grande explanação que trouxe aqui no dia de hoje. Foi uma verdadeira palestra para a conscientização desse mês. Quero parabenizar, que eu tenho acompanhado através das redes sociais da própria prefeitura, o trabalho de conscientização de vocês, o trabalho de divulgação dessa situação. Então,
Isso é de fundamental importância, né, e comemoramos o 18 de maio, esse dia de combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, como sempre, essa casa está à disposição, está de portas abertas para levar informação para a população com relação a essa questão. Então, eu parabenizo a rede de proteção à criança e ao adolescente aqui do nosso município, Tomás de Jeru. No mais, um bom dia a todos. Convido o vereador Zé Velames. Declaro aberto o grande expediente. Convido a vereadora Edileide. Convido o vereador Neverton. Convido a vereadora Maria Edna. Eu só vou concluir aqui a minha fala, né, sobre família. A gente está falando sobre família. E que a família, que foi colocada aqui ontem, foi o Dia Internacional da Família. É importante a gente lembrar disso e refletir sobre qual é a função da família. E sobre os vários tipos de família, né? Hoje nós temos vários tipos de família. Nós temos a família tradicional, pai, mãe, filhos. Nós temos a família de homem, com mulher, com casais que não querem ter filhos, que não têm, né? Então, nós temos hoje vários tipos de família, mas não deixam de ser família. É importante que a sociedade também entenda o conceito de família. Hoje nós temos o papel da família muito diversificado, mas que é de suma importância para que a gente possa, em nosso meio familiar, poder começar dentro de casa, falar sobre assuntos que infringem diretamente o ser humano enquanto cidadão. Né? Hoje nós sabemos, e é bem claro, a questão da violência contra a mulher, que não é só o bater, não é o xingamento, são as agressões através de palavras. A questão até do controle do dinheiro, isso também é violência contra a mulher. E a gente tem que se levantar contra este assunto, porque enquanto dentro da própria família existir, né, como é que eu posso falar assim? Este imbróglio, né, que mancha a sociedade, nós não teremos filhos, sobrinhos, primos saudáveis para uma sociedade que possa enfrentar de forma tranquila o que ela pode vir. Então, a base de tudo é a família. Não existe família desequilibrada. Eu não vou por esse caminho, porque um pai ou uma mãe dizer que não controla um filho de 7 anos de idade, para mim, isso não é questão, e eu vou dizer o porquê, de questão de família desequilibrada. Na verdade, talvez essa mãe e esse pai não estivessem preparados para ter um filho. E aí a importância de chamar a atenção para que estes pais e estas mães, que se colocam como mãe e como pai, possam ter a conscientização da sua importância. Porque família é sagrada. Quando você adota uma criança como filho, quando você tem um filho, né, gera 9 meses, eu digo sempre para os meus alunos, puxa, vocês têm que amar muito a mãe de vocês e o pai de vocês, porque é por eles que vocês existem. Um pai, uma mãe que carrega 9 meses um filho em seu ventre, tem a dor do parto, que está ali arriscando a sua vida no parto. E depois você vê esse filho influenciado por amigos da sociedade,
trazer para dentro do seu lar a destruição familiar. Então, o desequilíbrio social é quem traz para dentro da família. E a família tem que ter preparada. E aí é por isso que eu acredito muito na força da fé religiosa, independente da religião que você acredita, para combater, né, o que a sociedade traz para dentro do seu lar. Eu tenho essa concepção que a família, ela tem o poder de blindar aquilo que entra dentro do seu lar. E é pensando nisso, e aproveitando o tema da violência contra a mulher que foi trazida aqui por Laís, do abuso sexual da criança e do adolescente, que não deve ser enxergado como normal. E qualquer cidadão tem que ter a conscientização e a coragem de denunciar, porque não é normal. Reafirmo, não é normal. Como também, um assunto que a gente seu vê... tempo acabou. 2 minutos, 1 minuto. Concedido. É um assunto que a gente vê e que ninguém fala. O abuso e a violência contra o idoso. Gente, é inadmissível você chegar aos 60 anos, 70 anos, 80 anos de idade, e o seu filho que você criou o tempo todo, a sua filha que você criou o tempo todo, o seu neto, ou a sua neta, ter o domínio contra você, lhe bater, você ficar machucado e dizer, não, foi que eu caí. Isso é uma covardia. Então, fica aqui as minhas palavras de repulso à violência contra a mulher, ao abuso sexual da criança e do adolescente e ao idoso. E dizer que a família é proteção e a família deve blindar o que a sociedade tem de ruim que vai trazer para dentro do seu lar. Um abraço a todos. Convido o vereador Gilvan. Senhores e senhoras, colegas vereadores, um bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, senhores que fazem parte desse plenário, dessa Câmara, em nome de meu amigo Sergipe do Mel, como é conhecido, né? Tenho certeza que ele se sente feliz quando chama-se desse nome. Servidores, conselheiros do nosso município, senhor Matias, Mateus, Vladimir. Suas mensagens, palavras bem sucedidas, Vladimir, em nome de todos os conselheiros que participaram aqui em nome do conselho, situando a família, que é a coisa mais importante para nós que fazemos parte de uma família. Onde eu vejo as crianças com 5 anos, muitas das vezes, a irmã ou até mesmo a mãe quer se sentir um pouco desocupado daquela brincadeira do filho, aonde quer ver ele mais prestando atenção naquela parte, onde tira seu celular em novo e já começa a mostrar para seu filho, para ele ver os brinquedos. Daquele brinquedo, quando ele já se tem conhecido um pouco do aparelho celular,
que é uma parte fundamental, que serve a nós todos, mas não deixando de saber que o celular ensina muitas maldades também dentro daquele aparelho. E quando chega ali seus 8 anos, que eu tenho conhecimento, que eu não sou sábio no aparelho celular, e muitas das vezes eu procuro um neto que já tem 8 anos, oxe, ele já sabe fazer, meu filho, isso aqui, e ele já sabe fazer. E eu vejo um erro de uma mãe de família ou de uma irmã, porque às vezes está precisando fazer um que fazer na sua casa e coloca em risco, eu vejo isso, de entregar, e se ele for olhar outras coisas que tem no celular? Que muitas vezes, e eu tenho certeza que passa isso pela família. Mas a vocês, conselheiros, que fazem o belíssimo trabalho no nosso município, não é fácil. Tenho certeza que muitas das vezes são xingados, ameaçados, colocando sua integridade física a jogo. Que eu tenho conhecimento de colega que esteve ao seu trabalho de conselheira e teve que deixar porque o barco estava ficando feio para ela. Então, vocês são corajosos. Parabéns para vocês. Meus parabéns. A senhora articuladora do Unicef, a senhora Josimari, que faz seu belíssimo trabalho, com suas belíssimas palavras corretas, quero dar meus parabéns. Vou usar essa câmara, essa tribuna para falar uma pura verdade. E a senhora Laís, prestadora de serviço para o município, enfermeira, vou lhe dar os seus parabéns pelo seu discurso, as palavras interessantes e de uma pura verdade. Então, a vocês que vieram a essa casa, que está de portas abertas para o diálogo, que é super importante, para que isso venha à tona na sua família. Que as famílias, que eu acabei falando, tenham conhecimento. Eu vejo que o aparelho celular, muitas das vezes, é uma fonte que ajuda demais. Senhor vereador, seu tempo acabou. 2 minutos, senhora Concedido. presidente. Ajuda muitas das vezes, até no trabalho que ele fornece para nós, trabalhadores. Então, desde já, agradeço aqui a presença de vocês, mas não deixando de, senhora presidente e seus colegas vereadores, nós estamos esperando aqui nessa casa, que já estamos fazendo um mês, os projetos de título de cidadão geruense, pessoas que já prestaram muito ao nosso município e que ainda está nativa, nos dando um suporte ao nosso município. E esses projetos já se faz um mês que foi guardado e aqui não foi apresentado. Desde já agradeço e um bom dia para todos. Convido o vereador Jackson. Bom dia a todos novamente, qual saúdo agora, em nome do meu amigo Humberto, lá do assentamento Espírito Santo, né? Comunidade esta que está em festa, esse final de semana, né, Humberto, do dia 16 a 19 de maio, né?
estamos lá comemorando a festa do Divino Espírito Santo. Então, acredito que você veio aqui para nos convidar, e eu já estou adiantando aí esse convite para os demais, a população que possa participar. Né? Nesse grande expediente, eu venho de forma indignado com a DESO. A DESO em nosso município está mangando da cara da sociedade. Já são dias sem água nas torneiras do povo. Dias e dias, e nós não podemos nos calar diante de tanta atrocidade. São pessoas com crianças, pessoas com pacientes acamados, precisando de um pingo de água para lavar uma roupa, para o consumo do dia a dia. E a DESO, de forma irresponsável, não tem fornecido água e muito menos tem dado justificativa para a população. Então, quando chega o dia do pagamento, eles não perdoam, não. Quando chega o dia, eles passam a tesoura se atrasar. Ele não se importa com isso, não. Agora, quando é para fornecer água, que é um direito para a população, aí a DESO nem está fornecendo, nem justifica o porquê não está fornecendo. Então, nós não podemos se calar diante de tanta atrocidade que a DESO vem fazendo com a nossa população, não. Eu trouxe aqui um projeto de lei que irei protocolar daqui a pouco, né, para que a DESO seja penalizada por essa irresponsabilidade. A DESO tem que ser penalizada porque quando doer no bolso dele, eles não vão fazer isso mais não com a população. Porque está feio, o nosso povo está sofrendo com relação a essa falta de abastecimento de água. Aí nem fornece, nem informa a população quantos dias, quantas horas vão ficar sem o fornecimento de água, nem fornece carro-pipa para a população, e parece que está tudo normal. Então, de antemão, não protocolei ainda, vou protocolar daqui a pouco, porque está na mão da minha assessoria para fazer os últimos ajustes, um projeto de lei que tem sim, o morador, o beneficiário tem que ter um desconto na conta de energia, na conta de água, quando a água não for fornecida. Ficaram 2, 3 dias sem água ser fornecida, tem que vir descontado sim, não é para pagar a taxa normal não, porque se não desfrutou, por que tem que pagar? Então, estarei daqui a pouco protocolando esse projeto de lei, porque a DESO, ela tem que arcar com as consequências da população, né? Porque a população paga, se ela paga, ela tem o direito do fornecimento de água. No mais, agradecer a atenção e o silêncio de todos e desejar um excelente dia. Convido o vereador Zé Velames. Bom dia a todos e a todas. Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras. E bom dia ao pessoal da rede social, que faz um belíssimo trabalho para o nosso município. E que agradecer aqui Josimeire, né, que veio aqui esclarecer uma grande importância, Josimeire, sobre esse assunto de você do Unicef aqui no município, porque esse órgão, não só Sergipe, mas no Brasil todo, que faz esse belíssimo trabalho, e que nós, vereadores, também, a preocupação de nós é muito grande, porque a gente também vê. A gente sempre está com as famílias e vê também a preocupação que a gente vê das famílias. Mas eu vejo, Josimeiro, que os municípios pequenos, como Jeru, deveria dar atenção mais às famílias.
principalmente as carentes, porque elas vivem, muitas vezes, sem nenhum amparo de acompanhamento com as famílias. Porque quem não conhece um ao outro, todo mundo conhece Tamariru, que é uma cidade muito pequena, então é fácil de controlar. E eu vejo isso, os conselhos fazem um trabalho de grande importância, sim, fazem. Também como agentes de saúde, que estão dia a dia na casa da população, tem que ter um acompanhamento junto com a saúde, que é ali, o agente de saúde é quem pesa a criança, é quem olha a criança sempre, mês a mês. Então, deveria dar uma atenção muito melhor juntamente com os conselhos, para que os conselhos tenham informação de cada família, como estão ali passando, para que o conselho verifique se realmente aquilo está tudo correto, está tudo certo, porque a gente só vê informações e a violência aumentando. Então, onde é que está o problema? Então, vamos combater o problema para diminuir ou zerar. Porque zerar eu acho que é impossível, mas tudo é possível nesse país e nas famílias. Então, deveria ter mais, assim, quando soubesse de um problema desse, a própria justiça, e demora demais. Eu sei de casos aí, na zona rural, que tem mais de 2 ou 3 anos, e nada aconteceu. Está a investigação, está a investigação. Quem não sabe investigar uma família que está na casa com um filho ou 2 filhos ali, passar 2 ou 3 anos para dar um resultado? Isso aqui não pode estar acontecendo. Porque aí está incentivando, não está tendo punição corretamente como deveria ser, como falo, como a lei manda. Então vamos mais abraçar e apertar mais a lei e a justiça. Que eu vejo o papel do conselho envia, mas a justiça fica lá, lenta, muito lenta demais, para punir aquele cidadão ou a cidadã. Então, nós precisamos também verificar essa situação. Valdemir, quero agradecer a você, porque eu acompanho sempre, pergunto ao pessoal, e você faz um trabalho juntamente com a sua equipe, com o Matheus, com o Matias, com todos. Eu vejo você assim, uma pessoa bem capacitada, de grande interesse, você tem interesse aquele de verificar a situação. Eu sempre vi isso em você, dentro do primeiro mandato seu. Eu vi isso em você, que você é uma pessoa sempre está ali atento, está ali procurando saber das coisas. Então, isso é importante, seu trabalho, junto com sua equipe, porque você não faz sozinho, é a equipe sua, que você acompanha, todos os conselheiros. Então, só tenho a agradecer a você, que você continue assim, junto com seus colegas, com o Matias, com o Matheus, e todos que estão lá, né? Senhor vereador, seu tempo acabou. 2 minutos. Concedido. Só isso, eu quero agradecer a vocês todos. E entrando no problema da DESO, a DESO também, eu vou compartilhar também com esse requerimento que vai ser feito para a DESO, essa lei que vai ser aprovada aqui na lei, porque isso é impossível, que a DESO está fazendo em Tamariru. A DESO Tamariru está mangando da casa da população, porque não é só uma rua, praticamente a cidade toda está nessa situação. Quando chega é o pinguinho de água, quando chega é uma rua baixa, as ruas mais altas não chega nem um pingo, porque na rua que eu moro, na quadra que eu moro, tem marcha, vai fazer uns 13 ou 14 dias sem um pingo de água. Isso é um absurdo acontecer. Agora, para cortar a água, ele é muito rápido, muito ligeira. Eu gostaria, senhora presidente, que a senhora mandasse um ofício para a DESO aí, para que o pessoal que comanda as manobras aqui, ou que se faz ou não faz, que vem a essa casa a explicar o porquê está acontecendo isso. Ele tem que vir aqui nesta casa explicar por quê
que é um absurdo que nós ficamos aqui no escuro, sem saber de nada. Segundo a informação, a DES agora está cobrando imposto até das lojas. Isso é um absurdo. Onde o comércio de Jiru já está um comércio muito pequeno, muito sem mesmo movimento, e aí a DES vem taxar mais imposto. Isso é um absurdo. A DES deveria perdoar, não cobrar imposto. A conta de água deveria ser, hoje nem 10% merece a gente pagar da conta de água. 10% é caro do que ele fornece água aqui em Tomar de Jeru. Eu vejo lá em Tobias Barreto que o promotor, o Ministério Público, já decretou que o usuário não paga a conta enquanto a DES normalizar total o abastecimento da cidade. Eu acho que isso a gente tem que pegar a lei de Tobias Barreto, também implantar em Tomar de Jeru, porque isso aqui está sendo um absurdo, e está acontecendo em Jeru. Já tivemos lá com o presidente da DES, não resolveram nada, disse que resolveram, não resolveram. Então, eu votei no governo, o governo não é culpado, mas a empresa é uma empresa do governo, mas tem os seus diretores, tem seu presidente, tem seus funcionários, que lá a gente liga para a central, diz que em Jeru não tem problema nenhum, não tem falta d'água em Jeru. Então, a gente quer saber de quem é a culpa aqui de Tomar de Jeru. A gente precisa saber. A senhora presidente manda um ofício para a DESO, que comanda aqui no município, para que ele venha até esta casa explicar à população o que está acontecendo. Porque isso é um absurdo. Não dá mais para aguentar. E no momento é só. Muito obrigado a vocês todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado aos conselheiros, a nossa enfermeira, Laís, né? E que Deus abençoe vocês. Deus dê muita coragem, muita sabedoria para que você conduza o trabalho. E nós estamos aqui de portas abertas para receber vocês e o que depende da gente, conte com a gente. E muito obrigado a vocês todos. E tenham um bom dia. Eu quero agradecer a equipe do Conselho Tutelar, a Vladimir, a Matheus, a Matias e a Jucimara e Laís, enfermeira, por ter dado explicação do abuso. Na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Convoco a 24ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024.